Estamos voltando. Olha só, falei para vocês que a gente ia começar a falar sobre balanceamento de equações. Para a gente falar de balanceamento de equações, a gente precisa entender o seguinte. Eu coloquei aqui, olha. Deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo que nós temos uma reação química aqui, né? Uma reação química de óxido-redução. Só que essa reação... esperar, meu filho. Vê se o professor sabe, às vezes a Deixa eu ver. gente não está sabendo mexer. Não sei. Coloca o controle. Espera aí, meu. Vocês que estão na gravação aí, que eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Vocês não vão sentir nada, mas... É só a gente que assiste, professor. É verdade. Nelson, parece essencial. Não, porque isso é... Acho que nem tem ninguém em casa. Às vezes demora, entendeu? Não. Tem alguém que não assiste a aula que assiste, tá vendo? Acho que não. Eu acho que é quem tá revendo a aula. Né? Quem não vem, pode ser também quem ninguém assiste. Eu assisto quando eu não venho. Eu assisto quando eu não venho, eu assisto quando eu venho. Eu apenas assisto. Não tem jeito. Mas o professor ele grava tão bem que ele podia até postar e monetizar o vídeo dele. Mas ele deixa no YouTube, né, professor? Eu deixo. Mas tem que criar uma... Deixa aqui, toma a Lúcia. Ele já abre segunda-feira pra ver se ele já postou, porque tem vezes que aparece lá no canal. Não coloquei. Vou colocar. Olha só. Vocês estão vendo aqui uma reação química. Só que aqui... Essa reação, eu falei para vocês, tem espécies que estão perdendo elétrons, espécies que estão ganhando elétrons. Tem átomo que está perdendo elétron, tem átomo que está ganhando elétron. Beleza? Então, para a gente poder entender melhor essa reação química, a reação, não quem está perdendo e ganhando, porque isso aí a gente faz no NOX. Para a gente entender a reação de perda e a reação de ganho de elétrons, a gente divide essa reação em semi-reações. E a gente começa, então, a dividir a reação química em semi-reações de óxido-redução. Ou seja, eu posso ter duas semi-reações, são duas semi-reações de oxidação. Eu posso comparar as duas semi-reações de oxidação e pela comparação entre as duas, eu vou saber qual dos dois elementos químicos vai ganhar ou vai perder elétrons. Isso é que norteia o processo de balanceamento. Então vamos ver aqui primeiro o processo de balanceamento, como que a gente faz. Veja, aqui eu tenho uma semi-reação, aqui. Essa semi-reação é uma semi-reação de... Essa semi-reação é uma semi-reação de oxidação. Por que de oxidação? Aqui desse lado tem os reagentes, desse lado tem os produtos. Percebe que no lado dos produtos eu tenho elétrons? Percebe aqui? Então, toda vez que eu tenho elétrons do lado do produto, a semi-reação é de oxidação, porque a espécie, que é o magnésio sólido, gerou como produto o magnésio 2+, mais 2 elétrons. O outro jeito dessa outra semi-reação é o contrário. Veja, o elétron está do lado dos reagentes. Quando os elétrons estão do lado do reagente, essa espécie F3 está ganhando esse elétron. Então, elétron do lado dos reagentes significa que é uma reação de redução. Beleza? Tudo bem aí? Bem, essas semi-reações de redução elas podem ser representadas simplesmente por um par, chamado par redox. Por que par redox? Veja, magnésio, esse magnésio é zero. Esse magnésio aqui, ó. Olha, esse magnésio é zero. Esse magnésio é 2+. Isso aqui é um par. Por que redox? O magnésio é a espécie reduzida. O magnésio 2+ é a espécie oxidada. É um par redox. Um par de duas espécies, que você tem uma espécie que está oxidada e uma espécie que está reduzida. Beleza? Tudo bem? E que geralmente a gente coloca do lado esquerdo a espécie que está oxidada e do lado direito a espécie que está reduzida. Essa aqui, ó, F3+, mais um elétron, gerando é ferro 2+. Veja, ferro 3+, tem um estado de oxidação maior do que o ferro 2+. Se é maior, significa que tem menos elétrons. Essa espécie aqui
é uma espécie mais oxidada do que essa aqui. Então, se do meu lado esquerdo lá fica uma espécie que é mal oxidada, eu vou colocar o ferro 3+, e depois eu coloco o ferro 2+, que é a menos oxidada. Ou a mais reduzida, ou a que reduziu. Entendeu? Entenderam aí? Como que a gente balanceia? Tem etapas para a gente fazer o balanceamento. Então, olha só. Como balancear a equação simplificada abaixo em meio ácido? Vamos tentar balancear ela só no olhômetro. Beleza? Só no olhômetro e depois a gente vai usar a técnica. Então tá aqui, a reação é MnO4 menos aquoso mais H2C2O4 aquoso, dando origem a manganês 2+ aquoso mais CO2 gasoso. Pode começar. Fala aí, que número que vocês querem que eu coloque lá? Começa pelo que tem mais. Aqui tem 2, né? Certo. Tem 2. Aqui tem 1, tá bom. Vou colocar 2 aqui, beleza? Vai dar muito trabalho. 2, aí 2 vezes 2 oxigênio 4, aqui tem 4, opa, deu certo, né? Deu 2. Foi 2. Mas aqui já não tem hidrogênio, então aqui deve ter algum hidrogênio. Água. Não tem hidrogênio. Vamos supor que isso daqui seja liberado na forma de íons H+. Beleza? Ou seja, está liberando em meio ácido. Isso aqui é um ácido, tá vendo? Então ele está liberando na forma de H+. Aí, só que aqui, ó, eu tenho 4 oxigênio. E aí, como que eu vou fazer? Água. Já tá 4 ali. Já tá 4, professor. Você pega esse 2 e multiplica com o... Não, aqui, ó. Tem 8. Ó. Ah, Ou peróxido. Não, vai dar muito trabalho. Me explica logo. E que lado que vai colocar a água? Dos produtos. Então, você tá achando que vamos colocar aqui? Mas não pode ficar adicionando um monte de trem, não pode? A água aqui? Tá bom, vou colocar água aqui, Isso. 2. Isso. Aí vai ser 4. Vai ficar 4 hidrogênio. Aí já não tá mais. Mas por exemplo, os produtos hidratores. Sabe que tem 2 hidrogênios. A água já tem 2 ali. Ah, é? Então eu vou tirar isso aqui. Pode não? Tá errado. Pode, tô falando, pode. Sim. Mas aí não vai bater o oxigênio. Tem 8 oxigênio. Pois. 4. Não vai nunca, porque o H vai Não vai conseguir nunca. Nunca. Porque isso aí não é uma reação normal. Essa é uma reação de oxirredução. E tem que usar técnica. Se tu não usar técnica, tu vai chorar, ficar o dia inteiro para poder encontrar. Tá entendendo? Como que a gente faz? Que forma que nós fazemos ou que precisamos fazer? Primeira coisa, identificar as espécies que se reduzem. E as espécies também que se oxidam. Olha só, a gente começa pelas espécies que reduzem, depois a gente vai para as espécies que oxidam. Mas veja bem, para eu saber quem reduz e quem oxida, eu preciso achar o NOx. Beleza? Para eu saber quem está oxidando e quem está reduzindo, eu preciso saber o NOx. Bem, vamos ver isso daí então. Aqui, ó, o oxigênio. Aqui eu não vou fazer o NOx, eu já vou usar o NOx aqui, porque ele já está aqui. O manganês tem um NOx 7+, e está indo para o NOx 2+. Tem um elétron só? Quem? Manganês? Não. Mais valência? Manganês é um metal de transição. Ele vai ter, é por isso que tem mais. 7 mais? 7+, o NOx. E o manganês 2+, 2+. E não se esqueça que os elétrons é da camada, hein? Não é do subcamada, da camada. Sim. E o carbono, o carbono que tinha NOx 3+, está indo para 4+. Então percebe o seguinte, ó. Aqui está diminuindo, de 7 para 2 está diminuindo,
E de 3 para 4 está aumentando. Então, se está diminuindo, é porque está reduzindo. E se está aumentando, é porque está oxidando. Então, ele falou o seguinte, vamos começar pela espécie que está reduzindo. Essa espécie aqui, ela está reduzindo, essa espécie aqui está oxidando. Beleza? Tudo bem? Bem, 2 mais, né? Oxidando. essa espécie aqui está reduzindo, essa espécie aqui está Manganês. oxidando. Beleza? Manganês. Aí, mas eu falo do átomo, mas na verdade é a espécie, né? Então, isso aí está falando, vamos começar pela espécie que está reduzindo. Reduzindo vai começar por essa espécie aqui. Tudo bem? Bem, como que a gente chegou nesses números? Do jeito que eu estava explicando antes para vocês. Manganês, O4 menos. Oxigênio é menos 2. O manganês eu não sei. Um manganês X, né, vezes 1, que é só tem um átomo, menos 2 vezes 4 átomos, igual a menos 1. X menos 8 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 8. Mais 7. Beleza? É por da onde saiu aquele mais 7. Da onde saiu esse mais 2? Desse aqui. Da onde saiu o mais 4? Ué, oxigênio menos 2. Vezes 2 átomos. Esse aqui a gente não sabe. X vezes 1. X menos 4 igual a 0. X igual a 4 positivo. Beleza? É desse jeito que a gente achou esses números que estão ali. Bem, voltemos. A primeira coisa, então, começar pela espécie que está reduzindo, é o permanganato. A gente escreve o quê? Escrever a equação simplificada. O que é escrever a reação simplificada? Você sai do permanganato e vai chegar no manganês. 2 mais. Essa é a simplificada. Porque eu estou olhando para a espécie que está reduzindo. Se ela reduz, ela vai ter que oxidar alguém. Ou gerar uma espécie oxidada. Aliás, dela. A espécie oxidada dela é o manganês 2 mais. Bem, depois, balancear todos os elementos, exceto hidrogênio e oxigênio. Todos. Eu tenho um manganês. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, mas não é nesse momento que eu vou fazer o balanceamento do oxigênio. Beleza? Quarta etapa. Balancear os átomos de oxigênio adicionando água. MnO4- mais Mn2+, mais 4H2O. Por que 4H2O? Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então eu faço 4 vezes H2O, porque eu estou olhando aqui, ó. Esse é o oxigênio. Beleza? Entenderam aí? Repete, por favor. Você vai jogar a água para balancear O oxigênio. Eu começo pela espécie que... A primeira etapa... Ah, tá. Seria só para complementar. Só. Tem uma paciência diferenciada. Você não viu um dia, você dá um dia que caiu umas 20 vezes. Cadê a internet? Ué, mas... A questão da vida é essa mesmo. A gente não pode perder Você esses seu elementos. não, professor? Você falou que ia trazer? Hã? Você falou que ia trazer um cabinho? Pois é, mas quem disse que eu levo? Eu estava numa idade, meu filho, daquela que quando a gente cai, não cola mais nada. Nossa, uma aula na quarta-feira eu vou lembrar você. Não tem. É, obrigado, você já me ajuda. Vou lembrar na quarta, porque deve ter que você comprar na quinta. Mas se esquecer aqui, ainda tem a sexta durante o dia. Eu tenho esse capim, achei em casa, eu tenho. Novamente, começa a primeira etapa. Tem que começar pela espécie que está reduzindo. MnO4-. E tem que fazer a reação simplificada. Está indo para manganês 2+. Aí eu vou fazer a segunda etapa, é a etapa de simplificação, de balanceamento dos átomos sem hidrogênio e oxigênio. Manganês O4-, manganês 2+. Por quê? Porque não tem, o manganês está igual, 1. No caso, só se tivesse... Como que a gente vai balancear? Se tivesse 2 aqui, eu teria que colocar 2 aqui. Ah, tá. No caso, você não mexeu porque já tá balanceado. É, tá balanceado.
balanceado o átomo sem ser oxigênio e nitrogênio. Aham. Agora eu vou balancear o oxigênio, terceira etapa, vou balancear o oxigênio e hidrogênio. Vou primeiro balancear o oxigênio. O que eu tenho que fazer? Colocar em algum dos lados água. Algum dos lados água para balancear. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, aqui eu não tenho nenhum. Então eu vou adicionar água mais água. Só que veja, eu tenho 4 átomos aqui de oxigênio. Aqui eu tenho 1, vou multiplicar por 4. Agora eu tenho 4 átomos de oxigênio. Aí, eu estou fazendo um balanceamento para vias ácidas. Ácidas. Aqui. Se é vias ácidas, agora eu tenho que balancear o átomo de hidrogênio. De hidrogênio. Então eu vou colocar, agora eu vou adicionar íons H+, para balancear o hidrogênio. Manganês, O4- mais 8H+. Por que 8H+? 4 vezes 2, 8. Beleza? Manganês, 2+, mais 4 água. E a quinta etapa, que eu não vou colocar aqui, já vou explicar olhando aqui, é nós adicionarmos, eu vou verificar, fazer um balanceamento de elétrons. Porque antes você botou, na etapa 3 você colocou a água como produto. Aqui eu coloquei água como produto porque eu tenho 4 átomos de oxigênio, eu precisava ter oxigênio desse lado. Eu multipliquei por 4, porque 4 vezes um átomo de oxigênio dá 4 átomos de oxigênio. E aqui eu vou ter 4 átomos de oxigênio. E Boa noite. depois na 4 você pôs o H+. Não entendi. Boa noite. Boa noite, amigo. Depois na etapa 4 você pôs o H+. em reagente. Aqui eu estou adicionando do outro lado e os H+. Por quê? Porque aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio, do outro lado não tem nenhum. Agora eu preciso fazer um balanceamento de carga. Carga, você vai ter que olhar átomo ou moléculas. E quando você olhar átomos ou moléculas, por exemplo, você está vendo essa molécula. Você olha para a molécula, ela tem uma carga negativa. Você vai interpretar isso aqui, você vai olhar aqui, ó. Essa molécula você vai interpretar como se fosse um elétron. Porque ela só tem esse menos aqui, ó. Se tivesse o número 3 do lado aqui, você ia ver o que? 3 elétrons. É 1 aqui, que é a molécula, vezes 3. 3 elétrons. Beleza? Sim. Aqui tem carga positiva. Podia ser molécula, como poderia ser essa espécie única. Se tem mais aqui, é uma carga de próton, como se fosse próton, não elétron. Então eu tenho 8 prótons aqui, e aqui eu tenho 1 elétron. Ou eu tenho uma carga negativa e 8 positiva. Beleza? Calma aí, vamos olhar aqui do outro lado, que tem balanceamento. Aqui eu tenho 2 cargas positivas, ó. 2 prótons. Beleza? Tudo bem? Aqui eu não tenho carga. 0 carga. Então, olha só como são as coisas. Aqui eu tenho 8 carga positiva e 1 negativa. 1 elétron. No total eu fico com 7 carga positiva. Beleza? Aqui eu tenho 2 cargas positivas. Não está desalinhado isso? Tem que balancear. Para balancear, a gente só pode adicionar elétron. Eu tenho que adicionar elétron de algum lado. Aonde que eu vou adicionar elétron para ficar igual? Aqui ou aqui? Aqui. Aqui. Por que eu vou adicionar elétron Vai aqui? diminuir. Para diminuir, para ficar igual 2 cargas positivas. Então eu tenho que adicionar mais 5 elétrons. Por quê? A hora que eu adicionar 5 elétrons, eu vou ficar com 2. Aqui eu vou ficar igual aqui. Beleza? Quando eu faço isso, na verdade eu estou reescrevendo essa etapa 5, essa etapa 4, estou reescrevendo e estou fazendo isso aqui, ó. NO4- mais 8H+, mais 5 elétrons, MN2+, mais 4H2O.
Beleza? Isso aqui é uma semi-reação. Isso aqui é uma semi-reação. Isso. Eu preciso achar a outra semi-reação. É a semi-reação da espécie que está reduzindo. Ô professor, por que você não pôs os outros dois prótons lá de lá? Por que não? Porque a gente só pode, na equação só pode colocar elétron e não próton. Ah, tá. Vocês entenderam isso? Eu vou fazer o outro lado. Assim, isso aqui, olha, eu olhei essa espécie, que é a espécie que está reduzindo. Nossa, difícil. Agora eu vou colocar essa espécie, olha essa espécie aqui, ó. Porque essa está oxidando. Vou fazer o mesmo raciocínio, beleza? Vou ver aqui, o pessoal não vai enxergar, mas... Tá lá. Olha só. Desculpa que eu acabei aqui com a obra-prima de vocês. Olha aqui, ó. Vou pro outro lado. Primeira etapa. Eu preciso fazer a reação simplificada. H2, C2O4, a cor. Nem preciso colocar isso aqui. Isso aqui está indo para. Deixa eu tirar essa água aqui, ó. Vamos ver essa água. Isso aqui também. Deixa eu ver se a reação é essa aqui. Isso. Indo para CO2. Beleza? É isso. Segunda coisa. Vamos balancear todos os átomos, menos oxigênio e hidrogênio. Falta pôr dois ali. H2, C2, O4, 2, CO2. Por que eu coloquei 2? Porque aqui tem 2 carbono, aqui tem que ter 2 também. Beleza? 3. Vamos agora balancear o número de oxigênio. Vai adicionar o quê? Água. H2, C2, O4, 2. Dá uma olhada, ó. Aqui tem 4. Aqui tem 4. Eu preciso adicionar água? Não, porque está balanceado. Beleza? Depois, balancear hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho hidrogênio? Não. Eu estou fazendo por via ácida. Se for básico, é outro jeito. Beleza? H2, C2O4, 2CO2 mais 2H+. Beleza? O que eu vou fazer agora? Verificar a questão das cargas. Eu tenho 0 carga aqui, ó. Aqui eu tenho 0 carga, mas aqui eu tenho 2 cargas positivas, 2 prótons. Não dá para um lado ter 0 carga e o outro ter 2 cargas positivas. Eu preciso balancear essas duas. Se eu colocar elétron aqui, vai ficar negativo aqui e positivo lá. Não vai adiantar nada. Então eu preciso sumir que essa é positiva. Vocês entenderam? Se eu coloco carga aqui negativa, aqui não tem negativo. Entende? Põe 2 elétrons. Desculpa, desviar aqui. Então ele tirou aquela água ali. Que água? Aí. Manganês. É essa aqui? Quando Aqui, eu ó. É para balancear o oxigênio. você Tá, mas- precisa adicionar água. Já tá usando hidrogênio? Lá eu não coloquei água porque tá balanceado. balanceado. 2 vezes 2 dá 4. E aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então vai gerar no final H mais e água? Calma. Depende da Calma, reação. vamos depende da reação, mas vamos ver Mas essa. é uma reação só aqui. Você tá apresentando Não, só. lá é uma semi-reação que é outra semi, eu vou somar as duas. Tá. Calma aí. Aqui eu estou falando o seguinte, eu tenho fazendo um equilíbrio de cargas. De um lado eu tenho 0 carga, do outro eu vou ter 2 cargas aqui, ó. Sim. 2 cargas positivas. Então eu tenho 0 carga e 2 cargas positivas. Eu preciso sumir com essa carga positiva aqui, ó. Porque se eu colocar, eu só consigo adicionar elétron. Se eu colocar elétron aqui, eu não vou sumir com essa carga. Eu preciso sumir, então eu vou somar elétron desse lado aqui, ó. Se eu sumir aqui, se eu somar aqui 2 elétrons, eu vou sumir com essa carga. Beleza? Então, a semi-reação, a quinta etapa vai ser H2, C2O4, 2CO2 mais 2H+, deixa eu tirar isso aqui. 2H+, mais 2 elétrons.
Essa aqui é uma outra semi-reação. Essa. O que eu vou fazer? Eu vou somar essa semi-reação com essa semi-reação. Vou somar as duas. Então eu vou pegar essa semi-reação e a outra semi-reação. Manganês O4 menos. mais OH mais. OH mais 5 elétrons, é isso mesmo? 5 elétrons. Tá Reage para manganês 2T. 2 mais. É mais? É. Mais 4 água. Água. Então, veja bem, eu vou somar isso. Para somar essas duas, este número de elétrons precisa estar igual. Eles não estão iguais. Um está 5, o outro está 2. Então, eu vou multiplicar essa aqui por 5 e vou multiplicar essa aqui por 2. Quando eu faço isso... E se adicionasse 3 elétrons, professor? Mas como é que ele... Mas não ia balancear a carga dele. Não. Balanceio a gente faz separado. Depois você não mexe mais nada. Aí, eu vou multiplicar de 5 aqui em cima. 5, H2, C2O4, 10 CO2, mais 10 H+, mais 10 elétrons. 2, multiplicando agora isso aqui por 2. 2 MnO4- mais 16H+, mais 10 elétrons, 2 Mn2+, mais 8H2O. Agora a gente pode somar. Caramba, professor. Agora a gente pode somar. Por que você de cima você não ficou por 5? Para poder Porque equalizar. eu preciso... Aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 5. Eu preciso multiplicar de cima por 5 e de baixo por 2 para ambas ficarem com 10 elétrons e eu cortar os 10 elétrons. Aí, agora eu consigo cortar aqui, ó. 10... Oh, filho, tá difícil, né? Rapaz. Aqui atrás do computador tem uma vermelha. Não, mas é vermelho, eu quero outra cor. Deixa eu ver. Aí, eu tenho aqui, ó, 10 com 10. Acabou, essa aí foi embora. Acabaram os elétrons. Aí, eu tenho aqui, ó, Você faz tudo, faz tudo. 16, presta atenção, 16 íons H+, aqui desse lado, 10 do outro. Se eu tirar 10 aqui, vai sobrar 6. E aqui vai sumir. Beleza? Vamos adicionar lá. Oi? Ó, 10, 16 de um lado, 10 do outro. Eu cortei 10 aqui, sobrou 6 aqui. Tem mais alguma coisa para cortar? Não. Agora você pode somar todos os reagentes e todos os produtos. A gente pode considerar que, no caso, o H+ ele é intermediário? Parte dele, parte. Parte, porque sobrou 6. Parte não. Como vai sobrar, não dá para falar isso. É. Aí eu vou ficar 5, não, 2 MnO4- mais 5H2C2O4, dando origem, A 6H+. não, calma aí, mais 6H+. 6H+, pelo amor de Deus, abre os vidros ali, né? É o controle que não ligou, professor. 6, dando origem a 10 CO2, não, 10 CO2, mais 2 Mn2+, mais 8 H2O. Essa é a reação balanceada. Percebe o seguinte, ninguém vai conseguir fazer, porque é muito número, entendeu? É muito raciocínio em cima, você não vai conseguir fazer isso. Existe outra forma? Não. Só você fica tentando. Como ele falou, não, vou colocar água, vamos colocar... Mas que lado você vai colocar água? Que lado você vai colocar o... Por exemplo, ali não tinha nem sabia que liberava H+ do reagente. Lá na sua planilha não tinha. Não tinha. Não tinha H+. Não. Nunca coloquei. Nunca você ia colocar H+. Nunca.
Porque é uma característica das reações de oxirredução. Vamos ver se a gente acertou aqui. Ué. 2, 6, 5, 10, 2, 8. Beleza? Vamos verificar em meio básico. Em meio básico. Acende. Hã? Acende. Ah, é. Empurra a portinha. Não, é só empurrar a portinha. Já viu? Vou explicar pra vocês aqui. Não, aqui não. Pode voltar. Pode voltar. Essa aqui, tá vendo? Ah, esse branco. Oi? Ah, não. Aquele você inverte. Aquele que você mexeu. O outro, você faz assim. Você... Não, tá falando assistir. Não, mas eu queria ter um reprodutor pra assistir filme. Não, aqui, ó. Você faz... Ah, ele não tá mexendo. Mas vira de cabeça pra baixo? É, ele faz assim, ó. Ele torce. Não, ele faz assim. Ele torce assim, ó. Entendi. Ele vai inclinando, ele É. vai se adaptando ao... Isso. Olha lá. Vamos fazer aqui o balanceamento dessa equação aqui. E ela vai ser em meio básico. Em meio básico a gente vai ter uma pequena alteração. Dá uma olhadinha. Olha. Permanganato mais Br menos, dando origem a MnO2 mais BrO3 menos. Aí, novamente, nós temos que identificar quem que está oxidando e quem está reduzindo. Aí aqui a espécie permanganato, novamente, o manganês é 7+, esse manganês está indo para 4+. A continha está aqui em cima. Esse brometo é -1, esse outro brometo seria 5+. Então, onde você acha esse 5+? NOx. Fizemos cálculo de NOx. Aqui eu já não estou fazendo um cálculo de NOx, mas vocês precisam saber fazer. Bem, vamos começar por quem? Pela espécie que está reduzindo. Então, o raciocínio é o mesmo que a gente fez aqui no quadro. Faz primeiro a espécie simplificada, permanganato indo para óxido de manganês. Depois você balancia os elementos químicos. Aqui eu tenho um manganês você não vai fazer nada, mas é só os elementos químicos que não são oxigênio e hidrogênio. Depois, nós vamos balancear o oxigênio, nós vamos adicionar água. Aí, veja, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui, aqui eu tenho 2 átomos. Então eu vou colocar água, e aqui eu coloco esse 2 na frente da água, porque 2 vezes 1 átomo de oxigênio vai me gerar mais 2 átomos, que com esses outros 2 átomos de oxigênio vão gerar os 4 que também tem do outro lado. Está balanceado em termos de oxigênio. O que modifica nessa etapa, quando a gente vai balancear o átomo de hidrogênio? Quando você está falando em meio ácido, o que eu falei para vocês adicionarem? Íons H+. Lembra? No meio básico, você vai adicionar, para balancear o átomo de hidrogênio, água do lado da semi-reação, onde o hidrogênio seja necessário. Água e não íons H+. E do outro lado, ao contrário, você adiciona OH-. Eu já ouvi isso já no ensino médio. É isso? Foi dado no ensino médio? Não, eu lembro que eu vi que de um lado você tinha que adicionar água, mas do outro lado você tinha que adicionar OH-. Então, assim, na fase básica, no meio básico, quando você vai balancear o hidrogênio, você vai colocar, onde está faltando o hidrogênio, você vai colocar água. Por mais que tenha água do outro lado já. Por mais que do lado inverso tenha água, você vai colocar água do lado inverso. Então, eu estou falando para você tem uma reação. A mais água dando origem a B. Você vai adicionar meio básico. Vou balancear hidrogênio. Eu vou colocar aqui mais água. Desse lado. Só que do outro lado eu vou colocar OH-. É isso que está falando aqui. Beleza? Mas isso tem que ser feito balanceando de tal maneira que eu tenho hidrogênios iguais dos dois lados. Tudo bem? O problema, fala, professor, quando é meio ácido? Fala, tem que falar. E se não falar, ele vai... Geralmente é meio ácido, mas ele tem que falar. Porque vai mudar o jeito que você vai fazer a conta. E se ele não falar, você tem que... Veja bem, ó, aqui, olha, isso aqui é um ácido, tá vendo? Isso aqui é um ácido. Aqui, você não tem ácido.
Mas ele poderia falar, é meio ácido aqui. Ele poderia. Bem, onde que nós paramos? Adicionar água. Então, eu vou parar aqui, ó, e vou ocupar para o quadro. Agora. A gente está aqui, ó. Balancei o oxigênio. Manganês, O4. Qual que é a etapa que a gente está? 4. Manganês, O4. Óxido de manganês, mais 2 moléculas de água. A gente fez isso para balancear o átomo de oxigênio. Agora eu preciso balancear o átomo de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio aqui, mas não tenho do outro lado, beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o hidrogênio na forma de água, porque o meio é básico e não uso H+, porque não é meio ácido. Eu tenho que adicionar água do lado inverso. E desse lado eu vou adicionar OH-. Quantas águas e quantos OH- a gente precisa adicionar? Tem um macete. Você vai multiplicar esse 2 aqui, ó, com essa quantidade de hidrogênio. 2 vezes 2 são quanto? 4. 4. Vamos ver se vai bater? Não sei. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. 4, 8, mais 2H2O. Vamos ver se vai dar certo. 4 vezes 2, 8. 4, 2, 4, 8. Beleza? Eu vou repetir de novo. Nós estamos fazendo balanceamento. Aqui a gente já veio da etapa 3. Aqui já está balanceada a quantidade de átomos de oxigênio. Nós precisamos balancear a quantidade de átomos de hidrogênio para o meio básico. Se fosse para o meio ácido, eu colocaria desse lado aqui H+. E aí eu teria que colocar a quantidade de hidrogênio que batesse com essa outra quantidade. Agora eu tenho que adicionar a quantidade de hidrogênio adicionando água do lado inverso. Então, veja, aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho que ter 4 átomos do outro lado. MnO4 menos, mais a água, porque tem que ser do lado invertido, dando origem a MnO2 mais 2H2O mais OH-. Eu coloco a água de um lado e OH- do outro. Mas qual que é essa quantidade que a gente adiciona? Multiplica esse 2 com esse 2, vai dar 4, e você vem aqui, você coloca 4 aqui, aí você coloca 4 aqui. Aí pode fazer a conta. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Com mais 4, 8. Átomos de hidrogênio. Beleza? Bem, agora eu vou ter que fazer... Agora vamos para a quinta etapa. A quinta etapa é adicionar elétron. Você tem uma carga negativa aqui, uma aqui, um elétron. Aqui você tem 0, aqui você tem 0, aqui você tem 0, aqui você tem 4 elétrons. 4 elétrons. 1 elétron, 4 elétrons. Você vai adicionar elétron que lado? Desse aqui. Mais 3. Por que mais 3? Porque assim eu vou ficar 4 aqui, 4 ali. Então a semi-reação aqui, ó, vai ser manganês menos mais 4H2O mais 4 elétrons, manganês O2 mais 2H2O mais 4 OH-. Essa aqui é uma semi-reação. Essa. Aí nós vamos pegar a outra. A outra. A outra, vou apagar aqui. A outra semi-reação, deixa eu voltar aqui. A outra semi-reação é o brometo indo para BrO3-. É a semi-reação. O que eu vou fazer agora? Balancear a primeira é escrever a reação simples. Depois, balancear todos os átomos menos oxigênio e hidrogênio.
Aqui o hidrogênio já está balanceado, beleza? Está balanceado, não precisa fazer, está balanceado. Então se está balanceado, vamos repetir aqui, ó. Segundo, terceira etapa, o que eu vou fazer? Balancear átomo de oxigênio. Vou adicionar água. Br- mais água, 3. Por que eu estou adicionando 3? Porque eu tenho 3 aqui, ó. Dando origem a BrO3-. Quarta etapa, o que eu tenho que fazer? Balancear hidrogênio. Primeiro você tem que ver se tem hidrogênio. Se não tiver hidrogênio, você não precisa adicionar. Hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Eu tenho que ter 6 hidrogênios ali. Então, Br- mais 3H2O. O que eu tenho que fazer? Vou adicionar mais água de um lado, que é o lado invertido, onde eu estou precisando de oxigênio, e mais OH- aqui, ó. Mas quanto que eu tenho que adicionar aqui de OH-? Quanto? Br- mais 3H2O mais OH-. Quanto que eu tenho que adicionar de OH-? Quanto que eu tenho que adicionar de água? Olha aqui, ó. Você sempre olha para a água que estava no início. 3 vezes 2. 6. 6 aqui, 6 aqui. Agora vamos fazer a conta. 3 vezes 2, 6. Com mais 6 hidrogênios, 12. 6 vezes 2, 12. Beleza? Mas não acabou. Eu tenho que balancear. A quinta, eu preciso balancear a carga. Eu tenho uma carga negativa aqui, 0 aqui, 6 negativas aqui. Então eu tenho 7 cargas negativas. Aqui eu tenho uma carga negativa, 0 aqui. Então eu tenho uma carga negativa. Eu tenho 7 de um lado, 1 do outro. Eu vou adicionar elétron onde? De cada produto. Vou adicionar aqui, ó, mais 6 carga negativa. Então, a quinta, né, etapa, eu vou pegar Br- mais 3H2O mais 6OH-, dando origem a BrO3 mais 6H2O mais 6 elétrons. Essa aqui é a semi-reação e essa aqui é a outra semi-reação. O que eu vou fazer? Somar as duas. Somar as duas. Então eu vou pegar ali, ó, MnO4 menos 4 água, mais 4 elétrons, 4 elétrons reage para MnO2, mais 2 2H2O mais 4H-. 4OH-. Br- mais 3H2O mais 6OH-, BrO3- mais 6H2O mais 6 elétrons. Então é isso que a gente vai ter que somar. Aqui eu tenho 4 elétrons, aqui eu tenho 6. Não posso fazer isso. Eu tenho que deixar eles iguais. Se eu multiplicar essa aqui por 2, vai ser igual a 12. Se eu multiplicar isso aqui por 3, vai ser igual a 12. Então, eu vou multiplicar essa aqui por 3 e vou multiplicar essa aqui por 2. 3MnO4- mais 12 água mais 12 elétrons, 3MnO2 mais 6H2O mais 3, 6, 12 OH-. Aqui eu vou multiplicar por 2. 2 Br- 6 água mais 12 OH-, 2 BrO3- mais 12 água mais 12 elétrons. Agora a gente pode... Vamos cortar a turma. Vamos cortar. Cadê meu pretinho? Aí eu vou cortar aqui, ó. 12, 12.
Importa-se. Doze. É isso, cortei. 12 elétron com 12 elétron. 6 água com 6 água. 12 água com 12 água. Não dá para guardar mais nada. Morreu todo mundo. Agora vamos somar reagente e produto. 3 NO4 menos mais 2BR menos 2BRO3 menos mais 3NNO2. Percebe? Difícil? Depois que você faz isso, nunca mais você vai. Se você fizer esse negócio, você vai começar a fazer todos, você vai gostar, você não vai querer parar mais. Porque todos você vai conseguir fazer. Todos os exercícios, todos. Todos de balanceamento. Todos. Porque é sempre assim. Sempre. Vou fazer a chamada. Você vai voltar a falar de lei de Hess? Ou já encerrou? Não, você errou. Eduardo. Josiano tá aí. Josias tava aí. Lucas Gavion. Não. Só Venturim tá aí. Luiz tá aí. Mackenzie tava aí. Maria Eduarda. Não. Nelson. Presente. Nube tá aí. Priscila não tá. Ronaldo. Ô, Ronaldo, gente, o que aconteceu com ele? Tava meio doente, professor. Tá meio mal. Ele tá bem mal. É? Sinusite. É mesmo? Acho que ele tava passando mal na prova de cálculo. Ele passou mal na prova. Pode vir. Essa semana foi correria pra ele. Saulo tá aí. Taiane não veio. Vanessa tá aí. Wesley tá aí. Tava, né? Tava, ele já foi também. Mas o senhor comentou que no dia 19 o senhor daria tipo sábado letivo, só que no dia 19 tem prova marcada do senhor. Não tem problema não. Vai ser a prova mesmo. Mas não vai ser aqui não. Vai ser... Sim, mas o senhor vai colocar, vai fazer Não. aula. Não. Eu vou fazer o seguinte. É dia de aula, só que você vai fazer em casa. E o que eu vou conversar com você é o seguinte. Dia 18, já estão sabendo aí, olha. Dia 18 eu vou viajar. Vai chegar de viagem. Vou viajar dia 16 e vou chegar dia 18. Deixa eu ver que hora que eu vou chegar. Rezem para que eu chegue tarde. Tomara Deus. Ok. Mas, professor, eu vou voltar nesse dia, volto no outro dia, que você descansa mais. Descansa. É claro. Dependendo do estado, você pode até. Você sabe que a minha namorada, quando eu venho assim, se eu viajo, dá tempo de eu vir aqui, ela também fala a mesma coisa. Não, fica aqui. Eu falo, não, tem que dar aula pra eles. Não, mas isso aqui, deixa... Pô, você tá querendo... Sempre estão certos, professor. Eu aprendi isso, tem que seguir. Negócio de ponte aérea cansa. Somente quando é Campinas. Gente, onde que eu achei esse negócio aqui? Aberto, Luiz. Sempre. Espera aí, que eu tô vendo. Ai, meu pai. Sempre. Pronto. Pra quem tá assistindo, eu tô procurando pra saber quando que eu vou voltar. Espera aí. Quer dizer, eu sei quando eu vou voltar, né? Eu só não sei... Professor, você falou, finalizou o conteúdo, esse daí? Não, calma. Não, isso aqui ainda tem coisa pra ver ainda. Muita coisa ainda. Eu só tô querendo ver quando que eu vou voltar, a que horas.
Quando o professor não vem, vocês ficam reclamando que ele não vem. Aí quando ele vem, vocês... Quem foi que falou ao senhor que a gente faz isso? Quem é o gordo que tá reclamando? Olha só, por sorte de vocês, eu vou chegar 00:40. Oh, maravilha. 00:40. Ó, já tá marcado, você não vem mesmo se adiantar, tá bom? Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, cara, pensa... Chega de 2 horas da tarde. Vamos fazer as contas aqui. Cara, eu vou chegar 00:40. Eu vou chegar no aeroporto, você chega 00:40 e pega as coisas lá, 1h. Sim. Aí eu vou chegar na minha casa, que não é tão longe, vai, 1h30. Aí eu vou acordar 2 horas. Se eu marcar com vocês 9 horas, eu vou estar meio podrão. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu prefiro, se vocês concordarem, eu gravo a aula e disponibilizo a aula para vocês assistirem. Pode ser? Ótimo. Perfeito. Pode ser? Pessoa, aí é bom que Combinado. você descansa. Mas aí na próxima semana eu vou continuar da onde eu gravei. Vocês têm que assistir. Dia Essa 25. aula de hoje vai estar no... Tá. Ah, Tô gravando aqui. Professor, e em relação Entendeu? à recuperação? A prova de recuperação. Dia Você vai 25. Dia 26. Você vai colocar 26. a prova em branco no... Lá no AVA. Dia 26 vai ser a recuperação da primeira prova e a segunda prova seria 18. 19. Não, 19. E aí numa. Sábado. É tudo sábado. Aqui, ó. Mas essa segunda, a matéria da segunda prova vai ser. Ah, não tá vendo. Vai estar na sua live, não? Já tá. Não, veja bem. A matéria da segunda prova, essa aula que vai gravar, vai estar inclusiva a matéria? A matéria foi o que eu já expliquei já. Ela já tá lá. Eu só não coloquei a última. Só a última que foi a correção, o exemplo de prova que eu dei pra vocês que eu não coloquei lá. Que eu preciso colocar. Essa outra matéria vai ser para a terceira prova. Essa aqui é pra terceira prova. Não é pra segunda, não. Então a matéria já é essa, a segunda prova. Até ali tem tudo que foi de termoquímica. Tá. A segunda prova é só termoquímica. Tá, beleza. A terceira prova é eletroquímica. Se der tempo, se tiver química nuclear, aí. Se der tempo, eu acho que não vai dar tempo. Tchau, professor. Até mais. Depois você me manda. Tchau, gente. Vem, vamos lá. Tchau. Vamos. Deu foto? Hã? Deu foto? Não, meu filho, não dei foto. Aonde? Não tava, não. É. Vamos. vou responder a chamada. Já responderam. Então, bora. E acompanha os bons. A hora que a senhora virar na curvinha, dá uma acariciada nele. Assim que ele para. Ah, eu não sei. Agora. Dá uma paulada. Tô sendo sincera, não. Né, seu Luiz? Vai. Tira química, tira esse troço, deixa só isso. Só o 5. Aham. Falou, até mais. Isso. Mano, simplicidade é a moda. Só se você voltar. De graça. Boa viagem. Até mais. Obrigada. Boa viagem pra você também. Obrigado. Aqui, antes da gente ver um pouquinho sobre essa questão da pilha de Daniel, eu vou fazer uma comparação agora das reações redox com as reações de ácido-base. Vou fazer uma comparação. Nas reações de oxirredução, elas podem ser comparadas com as reações de Bronsted, podem ser comparadas com conceitos de ácido de base de Bronsted-Lowry. O que aqueles conceitos de Bronsted-Lowry falavam? Um ácido, toda e qualquer espécie capaz de doar um próton. E uma base, toda e qualquer espécie capaz de aceitar um próton. Beleza? Quando a gente passa por uma reação redox, essas reações redox, ou seja, reações ou semi-reações de redução com semi-reações de oxidação, envolve o quê? Transferência de elétrons. No ácido base envolve transferência, na definição de Bronsted e Lowry, é transferência de próton, íons H+. Aqui, no óxido de oxirredução, é transferência de elétrons. Então, olha só. Ambas envolvem a transferência de uma ou mais partículas de um doador para um receptor. As partículas são os elétrons. As partículas são elétrons nas reações redox e prótons na neutralização ou na reação ácido-base, que a gente usa a definição de Bronsted e Lowry.
Quando um ácido doa um próton, ele se torna a base conjugada que é capaz de aceitar um próton. Ou seja, quando um ácido ele doa um próton, ele, por si só, a hora que perdeu esse próton, ele se transforma numa base. Então, eu tenho aqui H2SO4 mais água, gerando HSO4 menos mais H3O mais. Isso aqui é um ácido. Ele doou um próton para a água. Ele, quando ele perde esse próton, ele se transforma numa base. Então, essa espécie é uma espécie ácida. Essa espécie é uma espécie base ou básica e base conjugada desse ácido. Base por quê? Porque essa espécie pode aceitar um próton. Beleza? Essa espécie é uma base porque ela pode aceitar um próton. É uma definição de Bronsted-Lowry. Aí a gente diz H2SO4 é ácido base conjugada. Aí, por analogia, a gente pode fazer essa analogia que eu estou fazendo aqui numa reação de óxido-redução. Um agente redutor doa um elétron e ele se torna um agente oxidante. Ou seja, a espécie que doou um elétron, ela gera uma outra espécie que pode acabar aceitando o elétron. Beleza? Então, o que ele está querendo falar é o seguinte: toda a semi-reação de oxidação de redução, você vai ter uma espécie que vai ter tendência a perder elétrons, e quando ela perde elétrons, ela gera uma outra espécie que tem tendência a ganhar elétrons. Não é um par ácido-base, mas é um par redox. Beleza? Botei um par redox. É aquilo que eu falei aqui na semi-reação química. Cadê a semi-reação? Aqui. Isso aqui, ó, é um par. Esse magnésio perde elétrons e gera manganês 2+. Essa espécie que perde elétrons, ela é um agente redutor. Por que é um agente redutor? Porque perde elétrons e está transferindo elétrons para alguém que vai reduzir. É um agente redutor. Só que ela gera uma outra espécie que quer ganhar elétrons. Quem gosta de ganhar elétrons chama de agente oxidante, porque ele puxa elétron para si, reduz e vai oxidar uma outra espécie. Então, isso aqui, ó, é um par redox. Essa espécie que é um agente redutor, essa espécie que é um agente oxidante. Beleza? Então, a similaridade entre ácido e base de Lewis, de Bronsted. Aqui, só falando uma forma mais genérica, de mostrar o que eu estava mostrando com equações. A espécie aqui você tem um ácido, um ácido não, você tem uma espécie que reduz e a espécie que é o agente redutor e aqui é o agente oxidante. A espécie redutora joga elétrons para outra pessoa querer ganhar. E a espécie oxidante, ela aceita elétrons. Só que essa espécie, quando ela reduz, ou seja, ela joga elétrons para alguém, ela gera uma outra espécie oxidante que quer ganhar elétrons. Então, aqui você tem um par redox aqui, ó, esse A aqui. Assim como essa outra espécie é um par também redox. É isso. É sempre ao contrário, assim como aqui, ó, ácido, base conjugada. Essa espécie aqui, ó, ela ganhou elétrons. Essa espécie aqui é uma espécie que age como uma base. Acontece que essa espécie aqui, ela é um ácido, porque ela pode doar um próton. Olha, ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. Beleza? Depois dessa definição, eu vou falar um pouquinho de células eletroquímicas. Eu não sei se vocês já viram, geralmente, no ensino médio, eles falam de pilhas. E eles dão o nome de pilha de Daniel. Porque esse cientista foi o primeiro a descobrir o movimento de elétrons usando o quê? Misturando zinco em solução com uma placa de cobre. Beleza? Ou melhor, uma placa de zinco numa solução de cobre. Aí ele gera cobre metálico e gera cobre metálico e também zinco 2+. Ele vai esfarelando a placa de zinco e formando uma outra placa de cobre. Bem, antes de eu mostrar isso, como que é o movimento de elétrons, etc., quando a gente fala de células eletroquímicas é um dispositivo que uma corrente elétrica é um dispositivo em que uma corrente elétrica é produzida.
por uma reação química espontânea. Então, célula eletroquímica é um dispositivo eletrônico onde você gera corrente elétrica por meio de uma reação química espontânea. Quando a reação ela não é espontânea, uma reação química espontânea, ou se usa uma força, que pode ser um choque, que pode ser uma descarga elétrica, para você gerar uma reação não espontânea. Quando a reação ela é espontânea, a gente fala o seguinte, ela é uma célula eletroquímica galvânica, quando ela é espontânea. Quando ela não é espontânea, a gente fala que ela é uma célula eletroquímica eletrolítica, que vai estar um pouquinho mais para frente. Então, vou repetir de novo. Célula eletroquímica é um dispositivo onde, através de uma reação química, você gera corrente elétrica. Célula eletroquímica. Só que essa geração da corrente elétrica pode ser por uma reação que é espontânea ou pode ser por uma reação que não é espontânea. Quando a reação é espontânea, essa célula eletroquímica é chamada de célula eletroquímica galvânica. Ou seja, eu não preciso injetar energia nenhuma. Quando ela não é espontânea, eu preciso injetar energia. Essa energia pode ser o quê? Pode ser uma descarga elétrica. E o nome dessa célula se chama célula eletroquímica, e é eletroquímica você vai gerar uma movimentação de elétrons, de corrente. Célula eletroquímica e vai ser eletrolítica, porque você vai ter que causar uma eletrólise, ou seja, você vai forçar uma reação química. Por exemplo, alumínio pode e é produzida por reações eletrolíticas, ou seja, reações que você tem que fornecer energia. Alumínio metálico. Beleza? Entenderam aí? Vamos ver como que funciona isso. Isso daqui é um exemplo, essa aqui é um exemplo de uma célula de Daniel. Então, veja bem o seguinte. Eu tenho nessa solução aqui, ó, solução de cobre 2+, esquece um pouquinho as setas que eu já vou explicar. Eu tenho a solução de cobre 2+, aqui, nesse azul. Eu tenho solução, na verdade, de sulfato de cobre. Sulfato de cobre, eu tenho sulfato, que é o SO4 2-, e eu tenho cobre 2+. Então, eu tenho sulfato de cobre. E eu mergulhei nessa solução de sulfato de cobre uma placa de cobre metálico. Beleza? Do outro lado, eu mergulhei uma placa de zinco numa solução de sulfato de zinco. Então, eu vou ter aqui zinco 2+, placa metálica. Aqui eu vou colocar sulfato, vou ter sulfato e vou ter também cobre 2+. Ligando as duas placas metálicas, eu tenho um fio condutor. Beleza? Entenderam aí a constituição aí? A questão é o seguinte. Nós temos, de um lado, uma semi-reação. Nós temos, do outro lado, uma outra semi-reação. Então, deixa eu apagar aqui para vocês. Eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho que cobre 2+, mais 2 elétrons. Pode gerar cobre 0, porque eu tenho a placa e eu tenho o cobre 2+. E desse outro lado direito, nossa, eu falei direito, do outro esquerda. Do lado esquerdo eu tenho cobre, do lado direito eu tenho zinco 2+, mais 2 elétrons, gerando zinco 0. A grande questão são duas semi-reações. Veja que eu estou escrevendo aqui na forma, que forma? Na forma de redução. Eu poderia fazer o contrário, na forma de oxidação. Aqui eu estou escrevendo na forma de redução. Essas semi-reações, ela tem um valor de um potencial padrão. Que potencial é esse? É o valor a partir do qual, numa condição padrão, você tem a movimentação de elétrons para essa semi-reação. Ou seja, é uma quantidade de energia uma quantidade de energia gerada, por meio dessa semi-reação. E eu vou ter também uma outra quantidade de energia que vai ser gerada por meio dessa outra semi-reação.
Acontece o seguinte, esse valor que é o valor do potencial, ele te dá uma estimativa da espontaneidade também do processo, porque ele está relacionado com a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, ela pode ser escrita assim, menos número de mols, uma constante, que eu chamo de constante de Faraday, isso aqui é número de mols de elétrons. Que elétrons? Eu acabei... Eu lembro que eu peguei essa semi-reação, eu peguei uma outra semi-reação, eu somei as duas, aí eu fiz multiplicação das reações porque eu precisava cortar o número de elétrons. Aquele número de elétrons que eu cortei, aquele número é esse número aqui, ó, de mols. No último exemplo que eu dei para vocês, se eu não me engano, era 12 elétrons. Eu teria que colocar 12 aqui, ó, vezes o potencial da célula. Isso aqui define a espontaneidade do processo. Por que define? Veja, é negativo. Se o potencial for maior do que zero, a energia livre de Gibbs vai ser menor do que zero. E o processo é espontâneo. Porque a energia livre de Gibbs tem que ser negativa para ser espontâneo. Se o potencial for negativo com negativo, positivo, a energia livre de Gibbs vai ser maior do que zero. E o potencial vai ser não espontâneo. Então, quando o E é negativo, não é espontâneo. Quando o E é positivo, é espontâneo. Beleza? Só veja bem o seguinte. Nós não... quem define a espontaneidade não é o E bolinha, é o E. Mas o E bolinha, por meio dessa definição, pode te dar uma indicação de qual dessas semi-reações, numa condição padrão, pelo menos na condição padrão, está acontecendo mais espontaneamente, entendeu? E você vai definir, por meio desses valores, quais dessas duas semi-reações está acontecendo mais espontaneamente. E a segunda? A segunda não. A espontaneidade dela é invertida. Porque se uma reação ela é mais espontânea do que a outra, vamos supor que essa reação seja mais espontânea. Depois a gente vai ver, vamos supor que seja essa. A outra não vai ser. Se a outra não vai ser, eu vou ter que invertê-la. É isso que está acontecendo. Eu vou ter que invertê-la, porque se ela não é espontânea nessa direção, ela é espontânea na outra. Sempre assim. Bem, então eu vou achar o valor desse potencial. Deixa eu ver o valor aqui do potencial, se eles colocam. Aqui. Só deixa eu colocar esse valor, depois eu tiro aqui. Menos 0, não, aqui não é menos. Aqui é mais 0,34 menos 0,76. Então, veja bem. Vou apagar isso aqui. A gente vai raciocinar de novo aqui. Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Delta G é igual a menos NFI. Beleza? E o que eu falei para você? Quanto mais positivo isso aqui, mais espontâneo, porque mais negativo vai ser o delta G. Veja, eu tenho dois valores. Um mais negativo, o outro positivo. Qual dessas duas semi-reações é mais espontânea? Se a de baixo for mais espontânea, veja que eu estou olhando para o E, eu não estou olhando para o delta G. Se ela é negativa, negativo aqui com negativo aqui vai dar positivo. E delta G positivo não é espontâneo. Delta G para ser positivo tem que ser menor do que zero, aí é espontâneo. Delta G maior do que zero, ou seja, positivo, não é espontâneo. Beleza? Então veja, aqui o potencial de movimentação, de puxar elétrons que acontece nessa semi-reação é 0,34 positivo. É positivo. Aqui sendo positivo, o delta G vai ser negativo. Então essa reação aqui, ela é espontânea. Essa aqui não é espontânea, porque negativo com negativo é positivo. Entendeu? Bem, o que significa isso? Se essa é espontânea, essa não é espontânea,
significa o seguinte, essa reação vai acontecer porque ela é espontânea, e essa ela não é espontânea neste lado, ela não é espontânea nesse lado, mas ela é espontânea do lado invertido. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Pego, mantenho o que está em cima que é espontâneo, mantenho esse número aqui e inverto o outro. 5, 0, 5, 2 mais 2 elétrons. E quando eu invertir o lado, eu vou inverter esse sinal. Mais 0,76. Beleza? Veja, 2 elétrons, 2 elétrons. Eu preciso multiplicar? Não, vai cortar. Eu não preciso multiplicar nada. Vamos supor que não fosse 2 e 2. Vamos supor que fosse 1 e 2. Eu teria que multiplicar por 2s. Se eu multiplicar... Estou falando o seguinte, se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, eu teria que multiplicar isso aqui por 2. Isso aqui é um detalhe importante. Na eletroquímica, esse número não multiplica por 2. Esse só. Eu vou multiplicar toda a reação, mas esse número a gente não multiplica. Se fosse na entalpia, na entropia, na energia livre, a gente multiplica. Mas aqui a gente não multiplica. Por que a gente não multiplica? ΔG é igual a menos NFE. Ó, N. Para que eu vou multiplicar esse número aqui por 2 se aqui ele já está sendo multiplicado? Esse N aqui é justamente esse número aqui. Por isso que a gente não multiplica. Ele já é multiplicado. Ele já é multiplicado. Eu não preciso multiplicar. Eu não preciso fazer isso. Então, quando eu multiplicar a equação, eu não multiplico esses valores. Isso é um detalhe importante. Porque as pessoas querem pegar você nos detalhes. ΔG, ΔU, ΔH, ΔS, tudo multiplica pelo coeficiente estequiométrico. Os demais não. Beleza? Bem, então aqui não tem que multiplicar, porque aqui está 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar aqui, ó, 2 com 2. E depois nós vamos somar. Ó. Cobre 2 mais 5, 0. Dá origem a zinco, 2 mais cobre 0. E aí o valor do potencial padrão, que aqui eu vou colocar o potencial padrão, dessa reação global vai somar isso aqui. 1,10 volts. Isso aqui tem unidade de volt. Isso aqui é a unidade de volt, essa potencial. O que significa essa unidade aqui, ó, esse valor de 1,10 volts? Isso é a energia com que a reação química provoca ou puxa os elétrons. Beleza? E, por ser positivo, a hora que você olha essa reação química, positivo aqui é negativo, vai ficar negativo. E o processo, dentro de uma espontaneidade, dentro de uma situação de padronização, padrão, ou seja, substância pura, sob a concentração de 1 mol por litro, sem presença de contaminantes, a reação seria espontânea. Um momento. Bem, a questão toda é o seguinte, isso aqui é uma reação global. Essa reação ela está acontecendo naquilo ali. Ó. Então, o que está acontecendo? Agora eu vou mostrar para vocês, que eu peço para vocês mostrar para mim o movimento de elétrons na prova, isso aqui. Veja bem o seguinte, o que está acontecendo na semi-reação? Eu tenho
O cobre ganhando elétrons, o zinco metálico perdendo elétrons. Então, o zinco que está aqui, ele está perdendo elétrons. Ele é fonte de elétrons. Aqui. Essa placa perde elétrons. Os elétrons percorrem pelo fio condutor. Vai chegar aqui no zinco metálico. No cobre metálico. Nesse cobre metálico, vai chegando elétron, vai ficando carregado negativamente. Beleza? E aqui começa a ficar carregado positivamente. Porque está perdendo elétron. Aqui que está carregado negativamente, eu tenho espécies positivas na solução. Essas espécies positivas vão se aproximar da placa. Cobre 2+. Beleza? À medida em que o cobre 2+ se aproxima, que é a carga positiva. Ele não libera não? Essa carga? Não. Aqui na solução já tinha cobre 2+. Já tinha. Só foi. O elétron está chegando aqui na placa de cobre 0. Está carregando a placa de carga negativa. Só que tudo isso que eu estou falando, isso é tudo rápido. A placa fica carregada negativamente. Como a placa fica carregada negativamente, a carga positiva, que é o cobre 2+, a carga negativa aproxima, puxa, atrai a carga positiva. E vai começar a ter uma concentração de cobre 2+ próximo da placa. Beleza? Bem, esse processo do cobre 2+ se aproximar da placa de cobre, que está carregado negativamente, esse cobre 2+ vai começar o que? A absorver esse elétron. E vai se transformar em quê? Em cobre 0. E ele vai começar a se depositar, o cobre 2+, vai absorver o elétron que saiu do zinco e deixou a placa metálica do cobre. Começa a fixar na placa. Começa a fixar nessa placa de cobre. O cobre 0 que está aqui. O cobre 2+, ele sofre um processo de redução, ganha elétrons e se cola aqui na placa metálica. Mas preste bastante atenção. Quando isso acontece, a solução que tinha cobre 2+, começa a ficar pobre em cobre 2+, não é? Não é isso? Sim. Então, espera só um pouquinho. Então, entenda. Aqui está diminuindo o cobre 2+, e você está deixando a solução com mais carga negativa aqui. Porque o sulfato, antes tinha a mesma quantidade de sulfato, a mesma quantidade de cobre 2+. Beleza? Só que o cobre 2+ está reduzindo. Quando ele reduz, a solução fica com menos quantidade de cobre 2+, e o sulfato, não é que você aumentou a quantidade de sulfato, você está aumentando a quantidade de sulfato que não tem contrainho. Beleza? Desse outro lado, o que está acontecendo? O zinco está perdendo elétrons. Quando ele perde elétrons, essa placa aqui começa a ficar carregada positivamente. Primeiro porque quando ele perde elétrons, ele começa a liberar íon zinco 2+. Beleza? À medida que ele vai transferindo elétron daqui para cá, ele vai liberando zinco 2+ para a solução. Vai se desfazendo. E vai se desfazendo. E a placa começa a ficar carregada positivamente. Então veja bem como são as coisas. A solução vai começar a ficar mais rica em zinco 2+. E o sulfato que está aqui na solução começa a ficar mais próximo da placa. Por quê? A placa, por mais que ela está se desfazendo, ela está com deficiência de elétrons. Ela começa a ficar com carga positiva. Então, ele vai tender a vir em direção à placa de zinco. O sulfato que está aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece? O cobre que está na solução tende a vir aqui para a placa, a solução fica rica em sulfato. Então. Aqui é o contrário. Aqui a solução começa a ficar rica em zinco 2+, porque vai se liberando zinco 2+. Então aqui a solução vai ficar positivamente carregada, aqui vai ficar negativamente carregada. O que vai acontecer? Essa ponte chama de ponte salina. Vamos supor que não tivesse essa ponte salina. Vamos supor que não tem essa ponte salina. Vai tendo zinco 2+, vai tendo zinco 2+. Vai chegar uma hora em que você vai ter dificuldade. Se essa placa está sendo carregada positivamente, vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade de sair, de liberar mais elétron. Porque vai estar positivo aqui, a placa carregada positivo, você não vai ter mais, você vai parar a reação. A mesma coisa aqui. Aqui você está, o cobre 2+ está vindo para a placa, você está depositando cobre metálico. A solução está ficando carregada negativamente.
os elétrons estão vindo daqui para cá. Ué, se a solução fica carregada negativamente, você acha que ela vai deixar chegar mais elétrons? Vai chegar uma hora que não. Estão entendendo o que eu estou falando? Chega uma hora que aqui está tão carregado negativamente, a solução, que o elétron que está saindo aqui não vai chegar. Simples assim. Então, para a gente evitar isso e para que o processo reacional se mantenha, a gente coloca o que nós chamamos de ponte salina. O que é essa ponte salina? É um gel. Gel, tem gente que passa gel no cabelo. Aquele gel fixador. Como é aquilo? Um gel, só que é um gel mais duro. Já abriram fralda de neném? Para ver o gel que fica lá, quando uma fralda de neném limpinha? Então, se você abrir e você pegar aquele gel... Faça essa experiência um dia, que é surpreendente. Faça essa experiência um dia. Sem a mãe de vocês saber, porque a fralda custa caro. Aí ela vai matar vocês. Mas assim, faça a experiência. Abra a placa. Abra a fralda. Tira aquele pó que está lá. E pega só um copo de água. Coloca aquele pó num prato. Joga a água de um copo lá dentro. Aí pega mais um copo, da mesma quantidade. E joga devagarzinho. E depois pega mais um copo e joga. Por isso que me fala o que vai acontecer. Ela vai absorver toda aquela água. Aquele gel vai absorver toda aquela água. É o que eu estou falando. Aqui você vai ter água em forma de gel. Aqui. Nessa água com forma de gel, você tem o que? Solução de sulfato de sódio lá dentro. Então, olha só o que acontece. Essa solução está carregada negativamente, mas aqui eu tenho cátion e ânion. O cátion vai se dirigir para cá, ó. E o ânion, em vez de ela ficar tudo perdido aqui, não, ela vai se dirigir para cá. Então, ela vai ficar concentrada aqui, ó. Beleza? E ela não vai ficar aqui, ó. Aí o elétron vai chegar aqui, e o cobre 2 vai estiver aqui, vai sofrer refusão e vai rolar na placa. Falou, entendeu? Aqui, o que vai acontecer? Você está liberando zinco 2 aqui na solução. Se ficar carregada com carga positiva essa solução, não vai sair mais carga. Ele não vai deixar mais elétron e ir embora. Imagina, você tem um monte de carga positiva aqui. Você acha que ele vai deixar sair elétron? Carga positiva atrai elétron. Não é isso? Por isso que esse negócio serve para... Então, aí, para se evitar isso, aqui está cheio de elétron aqui. Desculpa, falou. Aqui você tem um monte de carga positiva, que é o zinco 2 que está sendo liberado. Só que desse lado eu tenho cátion e ânion. O ânion vai se dirigir para cá. E o zinco 2 vai ficar aqui, mais próximo dessa parte. Por quê? Porque assim eu não tenho uma alta concentração de zinco 2 aqui e o elétron pode fluir. Mas olha só, eu vou mostrar o fluxo de elétron. O elétron sai daqui e vem para cá. Aí quando ele chega aqui, o elétron é carga negativa, beleza? Aí o quadro 2 vem para cá. Só que a solução fica rica em carga negativa. Carga negativa é elétron. Perfeito. Aí o sulfato, que é a carga negativa, que está carregado com elétron, vem para cá. Ele está diluído na água. Tá, vem para cá. E o sulfato, que é carga negativa, vem para cá, por causa do zinco 2 E o elétron, que está aqui no zinco, continua. Então você tem esse fluxo aqui de elétron. Mas se alguém começar a consumir, vai acabar. Consumir como você está falando? Vai chegar uma hora e se consumir tudo para. Mas aí é um ciclo fechado que não vai acabar nunca. Vai porque atinge o equilíbrio. Tem a questão do equilíbrio reacional. Porque você fala a ponte salina vai se dissolver. É isso? Não vai. Chega uma hora que você vai ter o equilíbrio. Quantidade de produto por quantidade de reagente. Mas eu pensei que a ponte salina ela servia tanto para ir como para voltar. Oi? Eu acho que A velocidade. É isso que eu estou falando. Você vai chegar uma hora que você vai ter um equilíbrio. Você vai ter um equilíbrio. Você vai atingir uma proporção entre produto e reagente que a reação para. A reação para. Mas por que isso? Porque vai chegar uma hora que, tudo bem, os elétrons estão ficando aqui, mas vai chegar uma hora que não está dando mais conta, entendeu? Não vai dar conta. E aí você vai começar a ter um pouco de dificuldade, então você está atingindo a situação de equilíbrio. Mas a ponte salina deixa esse processo reacional ser mais assim,
a eficiência do processo eletroquímico muito maior, entendeu? Muito maior. Você tem um processo de ciclo fechado. Se eu não tenho a ponte salina, eu não tenho um processo de ciclo fechado. Vai chegar uma hora e vai parar. É direto. Aqui não, aqui eu tenho um ciclo fechado. Ela vai. Até o quê? Até você ou consumir tudo, ou você atingir, ou você consumir toda essa placa, ou você atingir o equilíbrio. Só que de certa forma, o SO4 menos que retorna, ele ajuda a fixar mais material na placa. Sim. Aqui. E na ponte, quando ele retorna ali o SO4 2 menos, junta com o zinco e não fica. O zinco vai ficar concentrado aqui na ponta, ele não entra não. Aí ele não volta. É fechado? Não é. O zinco 2 mais não entra aqui não. Eu tô achando que entra. Não Eu entra. tava achando que era a ponte mesmo. Não. Então por isso que ele é fechado. É fechado. Não, por isso que tipo assim, ele Imagina que é uma membrana, só que veja. só para carga. Ela é uma membrana, só para carga. Ela está aqui interagindo aqui na superfície, o sódio se dirige para cá, o SO4 se dirige aqui para a próxima membrana. Só que aqui eu tenho SO4. O SO4 também vai passar aqui, ó. Vai vir nessa direção, porque eu tenho uma concentração. Você imagina o seguinte, é uma questão de interação eletrostática. Você tem um monte de carga positiva aqui e um monte de negativa aqui. A negativa é interação positiva e não interação negativa. Ainda vai acabar a placa no momento. Vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora sim. Mas teria como deixar aberto? Teria também. Não, na verdade, se você deixasse uma ponte retilínea nos dois frascos. Ele vai entrar, se eu deixasse com poros da dependência, então vai passar, ué. E seria um ciclo finito. Não é infinito porque depende da placa, entendeu? Vai acabar consumindo. Ou só você atingir o equilíbrio. Aí, Ou atingir o equilíbrio. Agora, o que eu gostaria de falar para você é o seguinte. Aqui você tem o movimento do elétron. A corrente, os químicos definem o movimento da corrente pelo movimento invertido. O movimento da corrente é invertido em relação ao de elétrons. Eu vou explicar por quê. Você veja, o elétron está vindo para cá. Ó. Só que a corrente, o movimento da corrente é em sentido contrário. Aí você fala assim, mas corrente não quer dizer movimento de elétrons? A física que definiu a primeira questão da corrente elétrica nunca definiu corrente elétrica como movimento de carga negativa. Ela sempre definiu corrente como movimento de carga pontual positiva. Só que para a gente que é químico, falar de movimento de carga positiva é um desestalpério, porque na verdade o que você está tendo é um movimento de elétrons, entendeu? Então assim, mas não dá para a definição na física vem de cargas pontuais. Por isso que, se fosse cargas positivas, seria o contrário, não o que a gente está apontando aqui. Por isso que você define aqui o movimento de elétrons, mas a corrente é no sentido inverso. Por quê? Porque a corrente, a definição de corrente é movimento de carga positiva e não negativa. que se atrai. Aqui você tem movimento de elétron, sai daqui para cá. Mas se fosse positiva, você está vendo que o copo 2 vai estar vindo aqui, ó? A carga positiva está vindo daqui, é no sentido inverso. Isso é uma corrente. Só que a corrente, a definição da química, ela é definida em função do quê? Dos elétrons. Dos elétrons. Uma corrente elétrica, ela Elétrons. E os elétrons negativos? Eu só estou falando em termos da direção do movimento, que eles definiram. A direção do movimento, ela é em sentido... O que está movimentando são elétrons. Certo. Mas a física definiu a direção do movimento em função de cargas positivas e não negativas. Tudo bem. Por isso que a direção do corrente é invertida em relação ao movimento de elétrons. Só isso. uma definição. Se é um poste, eu sou do poste. Então, uma ponte aqui que faz essa condução de elétrons. Falou. Se você está trazendo carga para mim, carga elétrica, a direção, a energia está saindo daí e vindo para mim. A direção é sentido eu ou você. Então, beleza. Entendi. Entendeu? Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês ainda tem o seguinte. O polo onde sai o elétron, porque tem polo positivo e polo negativo. O que é esse polo positivo e polo negativo? O polo onde sai o elétron é definido como ânodo. Ânodo ou anodo. Os dois estão certos. Ou ânodo ou anodo. É um polo. Então, o polo de saída do elétron é sempre definido como anodo. Aonde chega o elétron, nessa ponte, nessa célula galvânica, que é uma célula espontânea,
Aonde chega o elétron é chamado de cátodo ou catodo. E o polo negativo é o polo de saída, o polo positivo é o de chegada do elétron. Então, novamente, anodo é o polo de saída do elétron. E é negativo porque é o polo de saída. E o polo de chegada, aonde chega o elétron, é chamado de catodo, que é identificado como polo positivo. Beleza? O elétron não vai sair do polo positivo para ir para o negativo nunca. Nunca numa situação galvânica. Se for numa situação não espontânea, aí é possível. Aí eu vou falar na outra aula. Então, assim, o que eu peço geralmente na prova? Para poder explicar. Eu vou fazer depois um exemplo de prova para vocês e vou resolver. Mas eu peço para explicar esse movimento. E esse movimento de elétrons, mas explicar como? Por seta, não é escrever, por seta. Colocar a seta, falar para mim qual que é o anodo, qual que é o catodo, eu vou colocar a carga positiva e negativa, calcular essa equação e calcular o potencial. Beleza? Semana que vem